Seja bem-vindo a esta entrevista realizada no âmbito da campanha eleitoral para bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas. O objetivo que assumimos para esta entrevista, gravada no dia 30 de outubro de 2021, é que possa contribuir para um maior esclarecimento dos fisioterapeutas, que assim possam ter uma participação eleitoral mais informada. Na preparação desta entrevista, divulgámos por e-mail um pequeno questionário que foi respondido por 326 pessoas. Pessoas a quem eu desde já agradeço essa simpatia. E, portanto, nós faremos algumas referências a essas respostas ao longo desta nossa entrevista. Será impossível ter em conta todas as sugestões de questões que nos chegaram, mas procurarei ter em conta pelo menos as mais frequentes. A entrevista que se segue é ao Emanuel Vital, um dos dois candidatos a bastonário. Emanuel Vital é fisioterapeuta desde 1984, exerce funções no Centro de Saúde da Marinha Grande com o cargo de técnico superior diretor, é mestre em Ciências da Fisioterapia, tem uma longa experiência clínica tanto a nível hospitalar como nos cuidados de saúde primários e na prática privada, tem experiência na docência em diferentes escolas superiores, foi presidente do Conselho Diretivo Nacional da AP Fisio de 2016 a 2019 e também foi membro da Comissão para a Ordem. Emanuel Vital, bem-vindo, obrigado por teres aceitado este meu convite. O que o move para ser bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas? Bom dia, Hugo. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de criar um espaço de esclarecimento e de participação neste momento histórico em que estamos a viver a nossa profissão. O que me move é a profissão, o que me move é a fisioterapia. O que me move é criarmos um espaço onde os fisioterapeutas possam crescer e a estrutura que regula a profissão também possa crescer com os fisioterapeutas. O seu passado ligado à AP Fisio, bem como mais recentemente à Comissão para a Ordem, pode funcionar como um trunfo junto do eleitorado, por reconhecerem experiência, ou pode ser um problema, quer pelas críticas que estas entidades possam ter recebido, quer por poder sinalizar não haver mudanças nos rostos da cúpula das estruturas representativas da profissão. O que é que acha? A vontade dos fisioterapeutas, que será expressa no momento da sua escolha, é uma vontade inquestionável. O percurso que nós fazemos, o contributo que nós damos à profissão, é aquilo que é dado momento, a cada momento nós assumimos como compromisso e posso-vos dizer que em relação à AP Fisio, com grande esforço, mas com grande entusiasmo e com uma motivação muito grande de transformar uma estrutura, na altura tinha 57 anos, transformar uma estrutura que de alguma forma estava fechada, temos que reconhecer isso, havia processos de erosão e penso ter conseguido, com a colaboração da minha equipa, abrir a AP Fisio para fisioterapeutas, para associados, e se muita coisa foi feita, e foi feita porque tenho a certeza disso e as pessoas me informam disso, foi porque foi possível trazer para dentro da profissão e para dentro da AP Fisio valores dos fisioterapeutas, oportunidades que foram concedidas, e o esforço maior que tive nessas funções foi mesmo manter a comunicação e a articulação com todos esses colegas e com todos esses grupos de trabalhos que foram construídos para produzirmos documentação, produzirmos documentos estruturantes e referências para a profissão. Eu penso que, se me permite acrescentar, se os colegas ainda assim tiverem alguma dúvida, consultem a página da AP Fisio nos documentos estruturantes e irão encontrar lá as suas ferramentas para o seu trabalho e irão encontrar lá as datas em que esses documentos foram criados. Como sabe, fizemos circular um pequeno questionário junto da comunidade de fisioterapeutas, enfim, a quem chegamos, para ajudar à preparação desta entrevista, como referi há pouco. E, obviamente, não temos a pretensão de que estes dados sejam um estudo aprimorado. De todo modo, como recebemos 326 respostas, é um número relativamente elevado e
dadas, enfim, as questões metodológicas que possam ser apontadas, e bem, acho que podemos considerar estes dados como uma porta de acesso a alguns insights. Portanto, esta é a perspectiva. E uma das questões que nós colocámos foi até que ponto é que o processo eleitoral é mais ou menos importante para a fisioterapia e para os fisioterapeutas, este processo eleitoral. E o que é certo é que, numa escala de 0 a 10, 95% das pessoas indicou um valor superior a 6, portanto, demonstra que consideram que o processo é muito importante e, aliás, mais de 50% indicaram mesmo um 10, portanto, a importância máxima. E fizemos também outra pergunta, que é até que ponto é que as pessoas antecipam ir votar, e 88% das pessoas dizia que pretendia votar. Apesar de tudo isto, portanto, que revela interesse e revela reconhecimento da importância, 66% das mesmas pessoas indica estar pouco informada sobre o processo eleitoral. Portanto, de 0 a 5. O que é que está a correr mal neste processo eleitoral? Nós temos de ter em atenção que o calendário foi definido pela Comissão Instaladora e o calendário sendo definido pela Comissão Instaladora, provavelmente os elementos da Comissão Instaladora poderão, melhor do que eu, justificar algumas das opções. Independentemente disso, também não consideraria que está a funcionar mal. Nós concluímos, por determinação dos regulamentos, o prazo de entrega de candidaturas a 19 de outubro. Este fim de semana passado foram divulgadas as listas para as eleições. Estamos no dia 30, portanto, do ponto de vista de processo de campanha eleitoral, temos menos de uma semana. De qualquer maneira, sabemos que temos feito algum esforço de passar informação, de trazer informação sobre as nossas ideias, sobre os nossos projetos. Também reconheço que o colega António Lopes tem feito esse trabalho. Portanto, de alguma forma, dentro do que é expectável fazer, penso que temos realizado essas diligências e este trabalho já vem muito de trás. Só para terem noção, tanto a preparação deste processo conta com uma equipa, tenho comigo uma equipa que irei propor para a direção, quando chegar o momento, e esta equipa já está a trabalhar comigo desde abril do ano passado. Portanto, há um processo de desenvolvimento, de crescimento, para que os fisioterapeutas entendam, saibam e confiem que esta ideia, que este projeto, é um projeto que foi trabalhado, que foi preparado e é um projeto que foi pensado com os fisioterapeutas. Essa informação resultante do inquérito que reúne cerca de mais de 300 respondentes é interessante e revela e reflete a disponibilidade que as pessoas tiveram de participar, dando a sua informação nesse processo. Esse esforço de caracterização, que eu tenho aqui alguns dados demográficos, também foi o meu esforço enquanto Presidente da APFIS, caracterizar o contexto profissional no outro contexto, com certeza, mas tudo o que é o contributo que podemos dar para conhecer a profissão, identificarmos onde é que estão os fisioterapeutas, o perfil da sua intervenção é importante. Neste sentido, julgo que estão reunidas as condições para também, nesta fase, e com este espaço que é criado e com os outros espaços que irão ser criados de debate e de divulgação de informação, eu acredito que as pessoas e os fisioterapeutas motivados para votar terão 2 semanas onde poderão recolher e saber do nosso pensamento, das nossas ideias, das nossas intenções e da nossa postura. E espera-se, portanto, que se voltássemos a fazer esta pergunta daqui a 2 semanas, na altura mais próxima realmente das eleições, o número de pessoas que se considera já muito mais informado será seguramente superior. Muito bem. Avançando então, a Ordem dos Fisioterapeutas era uma ambição antiga da profissão, todos sabemos, finalmente está a materializar-se, mas não teme que, independentemente da performance dos seus órgãos estatutários, nomeadamente do bastonário, o resultado redundará inevitavelmente em frustração por parte de muitos. Eu explico o porquê desta questão.
Quando questionados sobre quais entendiam dever ser as principais áreas de atuação da Ordem dos Fisioterapeutas, de uma lista onde estavam várias atribuições retiradas dos estatutos da Ordem, estavam também outras opções que não fazem parte, e estavam lá propositadamente, daquilo que é o papel de uma Ordem. E nestas respostas, uma percentagem significativa de respostas foi justamente naquilo que não cabe num papel de uma Ordem. É verdade que a resposta mais frequente foi a melhoria das condições... a resposta mais frequente foi o combate à prática ilegal da profissão, portanto, foi das várias opções qual devia ser, insisto, a principal área de atuação dos fisioterapeutas. A primeira foi combate à prática ilegal da profissão, mas logo a seguir, no lugar 2 e 3, tivemos, respectivamente, as melhorias da condição salarial e a melhoria das carreiras. No conjunto, 31% das pessoas elegeu isto como a principal área de atuação da Ordem dos Fisioterapeutas, que deveria ser. Ora, fica claro, pela leitura dos próprios estatutos da Ordem dos Fisioterapeutas, que, no seu ponto 2 do quarto artigo, do artigo 4º, a Ordem está impedida de exercer ou de participar em atividades de natureza sindical ou que se relacionem com a regulação das relações económicas ou profissionais dos seus membros. Portanto, repito a minha pergunta, não teme que, independentemente do que venha a conseguir fazer se for eleito, se a sua performance for avaliada por estes critérios, será sempre uma má performance? Essa questão é importante que seja colocada. As necessidades que os fisioterapeutas referem, ou qualquer outro grupo profissional refere, fazem sentido. Eu penso que nós temos que também olhar para a nossa realidade da organização social do país. E temos que reconhecer o papel fundamental, importante, decisivo em sede de concertação social, que é onde se discutem as condições de trabalho. Esse papel relevante é atribuído aos sindicatos. E os fisioterapeutas têm um sindicato para os representar. E os fisioterapeutas podem dar força a esse sindicato para os representar e exigir desse sindicato a melhor representação possível, dando condições para esse sindicato intervir. Portanto, reconhecendo, e isto, quando estamos na nossa prática clínica, nós temos um contexto de trabalho e temos várias ferramentas para obter resultados da nossa intervenção. Neste caso, no âmbito social, os fisioterapeutas têm a ferramenta do sindicato para dar-lhes força e utilizarem quando se trata das questões de contexto laboral, de condições de trabalho. Portanto, o apelo que faço, e sou sindicalizado desde há muito tempo, o apelo que faço é que deem força ao Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses, porque com a força que vocês derem, que os fisioterapeutas derem, será muito mais fácil a sua presença social em sede de negociação de condições de trabalho. A outra ferramenta que nós temos, e que foi enunciada como do papel mais relevante, tem a ver com a regulação da profissão e, portanto, aqui no figurino, na configuração da nossa ordem social no que diz respeito às profissões, temos a oportunidade de chegarmos ao patamar mais elevado do ponto de vista sociológico da construção de uma profissão, que é o momento em que é atribuído, no caso do Estado português, atribuído ao grupo profissional, neste caso aos fisioterapeutas, a responsabilidade de proceder à regulação da sua profissão, com o foco, e isso está bem explícito no regime jurídico das ordens profissionais e nos estatutos da Ordem dos Fisioterapeutas, com o foco nos legítimos direitos e interesses e segurança do cidadão. Portanto, a Ordem dos Fisioterapeutas, se quiser ter sucesso, se quiser representar bem o seu papel social, tem que ter o cidadão como figura principal e objeto principal de todo o trabalho que tem que fazer para se afirmar. Há uma questão aqui também que deve ser mencionada. A Ordem não é de alguns. A Ordem é de todos os associados da Ordem. Portanto,
terá que haver também este entendimento de que o exercício da cidadania de cada um de nós é feito na sede própria, nas eleições, daí o interesse também em participar no processo eleitoral, porque é aqui que os fisioterapeutas fazem diferença na criação do seu rumo, na criação do seu destino. E, felizmente, temos várias propostas para os fisioterapeutas exercerem do seu poder e da sua dignidade de eleger alguém, de eleger um projeto, de poder escolher. E eu penso que este é o dado fundamental e o momento, se calhar, importante da nossa profissão, é porque foi criado condições e são dadas aos fisioterapeutas esse poder, o poder de escolha. Da mesma forma que se criou essas condições há 4 anos atrás, numa associação de direito privado, a AP Fisio, criou essas condições para os membros associados terem o direito de escolha. Da mesma forma, foi criada neste espaço, no âmbito da Ordem, esta possibilidade. Provavelmente outros teriam outras ideias em relação ao processo eleitoral. Tive conhecimento de que havia mais interesse de se apresentar uma lista única, mas eu já tinha o projeto em curso desde abril do ano passado, não iria me retirar, porque eu acho que estava aqui com a minha equipa, trabalhamos para dar este valor e esta dignidade aos fisioterapeutas e dar-lhes a oportunidade de nos escolherem. E ao longo desta nossa conversa seguramente vai conseguir apresentar mais algumas dessas ideias. Mas eu voltaria então aqui só um pouco ainda este ponto entre alguma confusão que me parece relativamente evidente entre o papel que cabe às ordens e aos sindicatos. E pergunto se isso não virá um bocadinho aos olhos da opinião pública, pese embora aquilo que vem na lei, aquilo que muitas ordens se transformaram foram em verdadeiros grupos de atividade sindical, e nomeadamente, talvez, pelo estilo adotado pelos seus bastonários. E, portanto, o que eu lhe pergunto é, se for bastonário, qual é o estilo que podemos esperar do seu lado? Eu penso que o meu percurso profissional e o meu percurso de participação na cidadania e os meus valores permitem dizer que a atenção para com o outro está sempre no meu modo de atuar. E tanto que assim é que, quando fui presidente da AP Fisio, a atenção com o outro aconteceu, com a possibilidade de criar um projeto com os outros. Nós também, ao desenhar o nosso projeto para a Ordem dos Fisioterapeutas, e aqui já entra um pouco no nosso plano estratégico de ação, colocamos como o eixo 1 o cidadão. E quando colocamos o eixo 1 como cidadão, acima de tudo, significa que estamos a mostrar serviço. E é isso o nosso papel como fisioterapeutas. Trabalhamos por uma causa que é introduzir diferenças, transformar a vida de alguém, que é aquele que nos procura, o cidadão. E o eixo 1 cidadão diz-nos logo a nossa atitude e a atitude desta equipa, que eu personifico, que eu dou o rosto. E há uma série de valores que fazem parte do nosso plano ideológico que nos permitem e garantem que, junto dos fisioterapeutas e junto do cidadão, a nossa prática terá todo o campo e todo o espaço para ser escrutinada. Os nossos valores são da transparência. Nós vamos criar um gabinete de comunicação para que tanto os fisioterapeutas como a sociedade saibam o que está a acontecer na Ordem dos Fisioterapeutas e as nossas ações. A questão de estar próximo vai-nos, e a proximidade é um dos nossos valores, vai-nos exigir essa mesma também, que essa transparência tenha consequências. E, portanto, é necessário esta visão de transparência, da proximidade, para criarmos coesão na estrutura profissional dos fisioterapeutas, criarmos e promovermos a união dos fisioterapeutas, e isto baseado em valores de ética e de rigor.
E eu penso que se formos fiéis e vamos ser fiéis a estes valores, porque não foram valores que surgiram do nada, foram valores trabalhados e foram valores também co-criados com. Tivemos a trabalhar com largas dezenas de fisioterapeutas, também na percepção do que é que eles teriam como a equipa que gostaria de ter à frente de uma ordem profissional. Portanto, e todo este trabalho que nós estamos aqui, neste momento, em fase de campanha, já a revelar, resulta de audição, de auscultação de outros colegas. Portanto, estamos confortáveis, mas acima de tudo, este compromisso que assumimos exige responsabilidade da nossa parte, baseada nestes princípios, e quero acreditar e tenho a certeza que, se bem que existem outras práticas na sociedade, não é por aí que eu quero ir. E tal, dizia que o seu eixo 1 é o cidadão, muito bem, e já lá vamos um bocadinho mergulhar mais nos eixos que apresenta, mas apesar do eixo 1 ser o cidadão, quem vota, quem elege os órgãos estatutários são os fisioterapeutas e, portanto, pensando em quem nos está a ver ou a ouvir, coloca esta questão. Se a ordem, afinal, como vimos há pouco, não serve para intervir diretamente sobre questões, enfim, laborais, contratuais, remuneração, etc. Note, por exemplo, que uma percentagem incrível das perguntas que nos chegaram tinha que ver com a questão dos recibos verdes. Portanto, só para ilustrar este mesmo ponto, afinal, que impactos reais terá a Ordem dos Fisioterapeutas na vida dos fisioterapeutas? É fácil se entendermos que se criarmos uma estrutura organizada com os meios próprios que os fisioterapeutas fornecem, com o contributo dos fisioterapeutas, se tivermos uma estrutura organizada e conseguirmos devolver ou retribuir o valor que entra para o fisioterapeuta, isso traduz em ganhos para o profissional. E temos que ser claros aqui também e olhar para a evidência. Um utente, um cidadão, procura-me sabendo que eu sou competente, sabendo que eu sou bom, que eu vou resolver os problemas dele. A ordem intervém aqui procurando o desenvolvimento profissional do colega, procurando o desenvolvimento profissional do fisioterapeuta. Ao criar valor no fisioterapeuta, estamos a atribuir, de alguma forma, e é isso que significa a regulação da profissão, estamos a atribuir um selo de qualidade ao fisioterapeuta. O fisioterapeuta está inscrito na ordem, significa que há uma série de valores, uma série de atitudes, uma série de procedimentos que são respeitados porque derivam desta capacidade de organização de uma profissão que devolve a cada um dos seus membros o valor que investiu neste processo de autorregulação. E é ao sermos cada vez melhores, e é com o contributo que a Ordem pode trazer para o desenvolvimento profissional de cada um de nós, que criamos esta imagem social de confiança, de credibilidade, de competência, e estejam sossegados, estejam descansados, que quando estivermos vestidos deste papel, os utentes vão ter até nós. Portanto, e esse é o valor que a Ordem pode trazer. Mergulhando um pouco nisso que está a dizer, apresenta 4 eixos fundamentais, já falou desde logo de um, que é o primeiro, o cidadão, mas também o fisioterapeuta, a sociedade e o modelo organizacional, não é? Isto são os seus 4 eixos fundamentais. E a propósito deste segundo eixo, do fisioterapeuta, afirma, e cito, que pretende, no fundo, ou melhor, ter uma fisioterapia de qualidade é ter fisioterapeutas de qualidade. O que é que isto quer dizer? E pergunto-lhe se já temos uma fisioterapia de qualidade e, se não, como perspectiva esse aumento de qualidade dos fisioterapeutas. De uma forma, olhando para o contexto social, nós sabemos da nossa formação e cada um tem a noção de que está devidamente e, em muitos casos, muito bem equipado em termos de formação. Por isso é que também temos facilidade de sermos bem acolhidos nos outros países, ou seja, olhando para a dimensão do ensino e da formação em fisioterapia, já temos estruturas e temos também sistemas de regulação que garantem que a formação dos fisioterapeutas em Portugal é de qualidade. Mas também reconhecemos
que há um mercado que não era regulado. Também reconhecemos a nossa história, a nossa evolução como profissão e de onde derivamos e em que contextos fomos criados. Sabemos que há também uma grande variabilidade de prática. Sabemos porque os utentes nos falam, eu ainda há dias, na intervenção junto de uma pessoa numa situação oncológica, em casa dela, no domicílio, e tendo a irmã dela ao lado como facilitadora do processo da minha intervenção, a irmã dela pergunta-me, ou interpela-me, eu não sabia que a fisioterapia podia ser feita dessa maneira. Isto significa que há vários modelos de prática, vários modelos de intervenção. E temos que olhar para a possibilidade, e isto retomando a resposta que foi dada atrás... Tem a ver com a identidade, não é? Tem a ver com a identidade e também com a criação de mecanismos que garantem a validação de competências e a progressão na carreira e a progressão na profissão, de maneira que essas competências sejam cada vez mais aprofundadas, reforçadas e, portanto, esta qualidade se transferir para o profissional. Muito bem. Outra das expectativas maiores que parece existir sobre a atuação da Ordem dos Fisioterapeutas tem que ver, como víamos há pouco, no combate à usurpação de funções. Aliás, basta estar atento às redes sociais, etc., e ver-se que isso é uma expectativa marcada. E, pela análise dos estatutos, vemos que a denúncia de situações de exercício ilegal aparece claramente nas atribuições da Ordem. Mas, na verdade, o que é que a Ordem pode fazer? Coloquemos questões práticas. Por exemplo, poderá a Ordem dos Fisioterapeutas impedir o trabalho dos auxiliares de fisioterapia numa clínica de medicina física e reabilitação, como muitos fisioterapeutas parecem pretender? Ou, pegando num outro exemplo para ilustrar estas questões, se um massagista que tem qualquer gabinete, desde que não se intitule fisioterapeuta, mas lá dentro aplique técnicas que são tipicamente associadas à fisioterapia, que capacidade real de intervenção terá a Ordem dos Fisioterapeutas? A realidade é muito diversa. Nós também, enquanto consumidores e adquirimos alguns produtos, somos capazes de identificar da qualidade desses produtos e da rotulagem desses produtos e temos o dever de, se não estamos satisfeitos, se encontramos algumas irregularidades, de reportar isso às estruturas que regulam aquela área de mercado em que nós não estamos satisfeitos. A mesma coisa se passa no âmbito da saúde e no âmbito da fisioterapia. Será um trabalho de desenvolvimento, de continuidade. Estamos a iniciar numa nova era da profissão em que havia práticas não reguladas anteriormente. Portanto, existem aqui muitos assuntos, muitos temas, muitas questões que terão que ser incorporadas no nosso discurso e na nossa reflexão. Terá que haver também, e temos no nosso plano, está previsto, portanto, reunirmos recursos na área jurídica para também dar o acompanhamento necessário à direção na avaliação das várias situações. Lembro que, enquanto presidente da AP Fisio, muita da nossa intervenção e uma associação de direito privado, que era a AP Fisio, não poderia constituir-se como assistente nestes processos, e o que poderia fazer era realmente denunciar, fazer o mesmo papel que qualquer cidadão fisioterapeuta poderia fazer, mas o que se passa é que havia muitos relatos dessas situações. Há procedimentos próprios para identificar, reportar e relatar as situações de prática ilegítima, ou má prática profissional, e, portanto, todos esses processos irão ser, de alguma forma, normalizados, os procedimentos serão definidos e estará disponível no portal da Ordem dos Fisioterapeutas os processos e os mecanismos pelos quais todos nós podemos contribuir para uma fisioterapia de melhor qualidade, respeitando também os espaços dos outros profissionais que legitimamente podem exercer a sua atividade. E justamente a propósito disso, uma outra questão, que é muitas questões, como há de imaginar, sobre a enfermagem de reabilitação, nomeadamente a nível hospitalar. Eu pergunto se é minimamente razoável pensar-se que o enorme peso que esta especialidade de enfermagem tem, nomeadamente no Sistema Nacional de Saúde, mudará pelo facto de passar a existir uma Ordem dos Fisioterapeutas. O que é que fará a este respeito?
são campos de profissões que em muitos momentos e em muitos pontos convergem e diria até que em alguns momentos também se sobrepõem. Todos nós sabemos e temos exemplos de excelentes interações entre fisioterapeutas e enfermeiros, excelentes interações entre fisioterapeutas e médicos. Se alguma coisa se pode fazer é criar modelos positivos de interação, modelos positivos de comunicação, e temos vários exemplos. Provavelmente Portugal ainda terá que dar uns passos e os portugueses, em termos gerais, terão que, se calhar, evoluir um pouco mais em alguns aspectos e olhar para outras realidades. Isto basicamente traduzindo em dados concretos. Nós temos, a nível mundial, a Aliança Mundial das Profissões da Saúde, que junta fisioterapeutas, médicos dentistas, médicos, enfermeiros e farmacêuticos. E encontramos pontos de comum de desenvolvimento em prol da melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos profissionais de saúde e, acima de tudo, pelo interesse que tem, que se reverte para quem consome os nossos produtos, para o cidadão. Temos, se não estou a referir, a 21 de janeiro de 2016, um memorando de entendimento entre a Associação Inglesa de Médicos e a Chartered Society. Portanto, ou foi até a Presidente da região europeia, julgo eu, exatamente. E isto significa o quê? Depende da atitude de quem está à frente das ordens e de qualquer estrutura representativa, assumir as posições que, em consciência e em respeito com o perfil de cada profissão, deve implementar. Sei que existe e presenciei dificuldades no processo negocial com a propósito de algumas questões particulares, nomeadamente da reabilitação respiratória. Há dificuldades que sucedem. Terá que haver honestidade intelectual de todos os atores, de todos os participantes, para saber o que é que são as recomendações baseadas na evidência, na investigação científica, e haver esta honestidade para entender que a cooperação traduz em melhores resultados do que a competição desonesta. Mudando um pouco a discussão, mas mantendo-nos ainda nas atribuições da Ordem dos Fisioterapeutas, prevê alterações no acesso à profissão? Defende algum tipo de barreira adicional, como acontece, aliás, noutras profissões, como um exame de acesso, um estágio obrigatório, outra solução qualquer? Todo o processo de evolução da profissão pode ter momentos de reflexão e de mudança. Neste momento não vejo como plausível, porque temos as estruturas de formação, escolas devidamente apetrechadas e a formar bons fisioterapeutas, e elas próprias também reguladas e acompanhadas pelo sistema de acreditação. Portanto, em relação a criar mais algum mecanismo no acesso à profissão, neste momento, repito, independentemente de poder haver evolução no tempo em relação a esta matéria, neste momento julgo que não deverá haver mais nenhum requisito para entrar para a profissão. Aliás, como sabe, está na agenda política justamente a redução do poder das ordens profissionais, desde logo no controle do acesso à profissão, até por pressões internacionais, ao que parece, como aliás deixa claro a proposta do PS de revisão da Lei Quadro das Associações Profissionais. Não surge, e esta é que é a questão, não surge a Ordem dos Fisioterapeutas em contraciclo? Como é que acha, em termos daquilo que é o poder das ordens, como é que isso poderá impactar o seu trabalho? Creio que a iniciativa do Partido Socialista e de outros partidos com representação parlamentar e até de iniciativas independentes de deputados, de alguma forma reflete aquilo que estivemos um pouco a falar, portanto, das atitudes, do desempenho das ordens e também do ordenamento jurídico a nível europeu. Eu quero ser bastonário para, em sede própria, em sede de discussão de especialidade, olhar em detalhe e perceber vários conceitos. Já tive a oportunidade de escrever um pouco sobre isto, sobre
a necessidade ou não de alterar o estado atual do funcionamento das ordens profissionais. E refere-se, é referido no preâmbulo desse projeto de lei, portanto, a questão dos entraves ao exercício da profissão. Justamente. Eu quero estar em sede de discussão de especialidade para levar também a perspectiva da fisioterapia do que é e pode ser o papel da Ordem dos Fisioterapeutas. Há um serviço público que a Ordem dos Fisioterapeutas vai desenvolver, que acima de tudo reflete-se e reverte-se para o bem do cidadão. E não estou a ver que qualquer um dos nossos colegas representantes do povo na Assembleia queira algum dia dirigir-se a um fisioterapeuta sem saber o que é que vai receber em termos de intervenção. E estou certo que eles entendem que há um papel que as ordens desempenham que vai garantir a segurança e a qualidade no seu contacto connosco, com os fisioterapeutas. Portanto, há este papel social e este serviço público que as ordens podem, devem e fazem, de uma forma geral, que deve ser separado de algum ruído que os últimos anos surgiu e que interpelou provavelmente os representantes do povo no sentido de eventualmente alterarem algo. Também é preciso ser honesto e entender que provavelmente algumas das premissas que estão no preâmbulo e na explicação dessa iniciativa parlamentar, algumas dessas premissas estão bem fundamentadas, mas provavelmente não estarão totalmente bem fundamentadas. Referem-se a ganhos de 130 milhões de euros por eliminar os entraves à entrada ao acesso, mas não foi feito estudos sobre os ganhos para a população do que é ter uma estrutura reguladora e do que isso implica em termos de qualidade de intervenção, redução dos erros de intervenção, a melhoria da comunicação, ou seja, há muitas dimensões que precisam ser trabalhadas e explicadas e levadas ao conhecimento do decisor político, que, acredito, em boa fé apresentou aquele projeto, mas também acredito que, em boa fé, saberá receber a informação mais cabal que leva de alguma forma mais segura, entender que a regulação da profissão é algo que reverte-se para a sociedade e é um valor para a sociedade. Emanuel Vital, justamente a propósito disso, e como ferramenta de procurar assegurar justamente esse rigor e de dar qualidade ou de garantia de qualidade ao cidadão, imagino que seja essa a razão pela qual é entregue às ordens poder disciplinar sobre os seus membros. E isto talvez seja uma dimensão menos conhecida dos fisioterapeutas, portanto parece-me importante explorar um pouco isto, que pode resultar inclusivamente na expulsão de uma ordem profissional. Ora, numa perspectiva de esclarecimento da comunidade, gostava de saber como é que interpreta este poder e como pretende garantir que a Ordem dos Fisioterapeutas operará sempre com a máxima lisura e como é que procederá também à fiscalização das práticas profissionais. Temos aqui um campo de atuação que vai envolver vários órgãos da Ordem. Provavelmente, portanto, muitas dessas situações serão recebidas e analisadas primeiramente pela direção, mas há muitos desses aspectos que serão canalizados diretamente para o Conselho Jurisdicional, que é lá onde estas situações são analisadas do ponto de vista ético, do ponto de vista deontológico, do comportamento e da conduta dos profissionais. Portanto, há aqui também, e temos, voltando atrás, temos uma história na nossa profissão, temos momentos em que não havia regulação, temos um contexto de mercado de trabalho muito conflituoso, muito concorrencial e de interferências de muitas áreas. E tivemos fisioterapeutas, tivemos colegas que também, neste âmbito, neste mercado muito aberto, também procuraram encontrar competências aqui e ali e, portanto, há uma diversidade muito grande. Ou seja, estamos num momento de viragem da nossa profissão. Se algo queremos fazer para que a nossa profissão se afirme, se estabeleça
e se desenvolva é também, através da Ordem, termos uma ação pedagógica de também promover a literacia sobre estes comportamentos, sobre estas condutas, e penso e espero que para além da direção, o órgão responsável por esta área, o Conselho Jurisdicional, também entenderá que tem um papel de promoção da literacia, um papel pedagógico a desenvolver de uma forma muito forte nos primeiros tempos. Agradeço essa referência, porque ajudamos justamente quem nos possa estar a ouvir a também entender os diferentes órgãos, porque nem só de bastonário vive uma ordem, não é? Mas justamente a propósito ainda deste assunto e até pegando na questão da diversidade de práticas que provavelmente até se têm vindo a aprofundar nos últimos anos, poderá haver poder disciplinar exercido sobre, de alguma forma, o tipo de práticas clínicas que o fisioterapeuta realize? Como é que se posiciona sobre a clarificação sobre aquilo que um fisioterapeuta pode ou não pode fazer? Note, a propósito disto, que recebemos várias perguntas, quer sobre a utilização de técnicas que vêm de disciplinas não convencionais, bem como, por exemplo, e de forma muito marcada, da fisioterapia invasiva e do uso da ecografia. Haverá, portanto, práticas proibidas? Haverá algum requisito específico para que alguém leve a cabo alguma prática? O que nos tem a dizer sobre isto? Em relação à prática profissional, nós temos no nosso plano estratégico de ação várias dimensões. A identidade profissional é uma das ações que temos prevista, a questão da qualidade e segurança. Todos estes aspectos estão previstos no nosso plano estratégico de ação e queremos progressivamente, com o estabelecimento e com a consolidação da identidade do fisioterapeuta, com o qual vamos também trabalhar a questão do aprofundamento do perfil de competências do fisioterapeuta, delinear e estabelecer áreas de intervenção e competências do fisioterapeuta. Também teremos previsto, e isso faz parte da nossa estratégia, o desenvolvimento das competências avançadas na área da especialização. Julgo que com estas ferramentas, com estes recursos, podemos, de alguma forma, de forma segura, identificar as práticas e as intervenções em que os fisioterapeutas estão devidamente legitimados e preparados para intervir. Portanto, mas isso significa que haverá, das práticas que muita gente hoje segue, poderá haver práticas que ficam fora dessa lista? Temos que ver se aquilo que o fisioterapeuta utiliza é dentro do seu âmbito de competências e visando, dentro das competências do fisioterapeuta, visando a promoção do movimento, da qualidade, da funcionalidade, e queremos também estar atentos a certo tipo de práticas que, do ponto de vista científico, carecem ainda de alguma validação. Ou não estão, de facto, em Portugal, bem delineadas do ponto de vista da sua prática. Sem fugir à questão, temos a questão da acupuntura, temos a nível internacional, na World Physio, subgrupos da acupuntura. Aqui em Portugal, pela distribuição da regulação da profissão, nós temos que respeitar a outra profissão que existe e que está regulada dos acupuntores e, portanto, isso não é novo. Já na AP Físio havia tomada de posição sobre essas questões. As profissões reguladas com um processo de formação homologado, portanto, têm que ser respeitadas e, portanto, se o fisioterapeuta quiser ser acupuntor, terá que ser acupuntor e terá que identificar essa prática e terá que provar que realmente fez toda a formação que está regulada. Outras práticas, eu apelo para que os fisioterapeutas também tenham esta honestidade profissional de, quando uma prática não está totalmente sedimentada ou formalizada, e falo das técnicas invasivas, em que há um acumular de evidência noutros países e alguns colegas que estão a trabalhar nessa área a acumular de evidência de que são adjuvantes da intervenção, temos que olhar para
estas novas práticas, ou a introdução de novas práticas, como a introdução de outras práticas no âmbito da fisioterapia. Ou seja, tem que passar o escrutínio da validação científica. Ser honesto nesse aspecto é ter a possibilidade de fazer avançar a ciência da fisioterapia. Provavelmente há determinados momentos na nossa profissão em que a ordem dos fisioterapeutas não pode endossar, ou seja, não pode identificar aquela prática como a recomendada para uma série de situações, mas também reconhecendo que há trabalho de investigação nessa área, também não pode limitar o desenvolvimento profissional. Eu penso que estou a ser claro no sentido de que para determinadas áreas de intervenção, existe a evidência científica revela que existem determinadas práticas que são recomendadas e que há benefício de intervenção do fisioterapeuta com essas práticas para o cidadão, e podem existir outras práticas que estão em desenvolvimento e que a ordem, em determinada fase do seu processo, não está habilitada, não está em condições para suportar ou endossar ou validar essas práticas. Não significa que os fisioterapeutas, em contextos controlados e em contextos de investigação, não partilhem dessa prática e dessa experiência. E habitualmente isso até é feito a nível multidisciplinar, ou seja, há várias profissões que podem estar a colaborar nas linhas de investigação para avaliar, por um lado, qual o efeito no âmbito da funcionalidade e da mobilidade, o que é que significa aplicar aquela determinada técnica, mas eventualmente temos um médico também a tentar perceber o que é que se passa a nível celular, a nível tecidular, com a aplicação daquela prática. Ou seja, a técnica em si não define a profissão. Uhum. A técnica em si é um recurso que várias profissões podem então utilizar consoante as suas competências de base, consoante o seu perfil. Pode parecer complexo, mas talvez não será assim tão complexo se houver esta honestidade na prática. A fisioterapia é uma profissão marcadamente privada. Voltando aos nossos questionários, 70% das pessoas têm como atividade principal uma atividade privada, seja com o seu próprio negócio, menos e, sobretudo, por conta de outrem, mas ainda assim é atividade privada. No fundo, o que eu queria perguntar é, sabendo que o setor privado tem tido um crescimento imenso na última década, sobretudo, quais as principais barreiras, limitações e desafios que equaciona neste setor específico da atividade da fisioterapia? A barreira principal será o acesso. E o acesso diz respeito a, sabemos todos que os utentes podem nos procurar e temos capacidade e competências como fisioterapeutas para avaliar a situação e com o utente negociar um plano de intervenção ou de referenciação para outra profissão, se entendermos que daquela avaliação resulta essa necessidade. Mas isso significa que este acesso direto é um acesso em que é o próprio utente a suportar esse serviço, esse cuidado. Penso que temos um espaço muito grande para percorrer, para, junto das estruturas regulatórias da saúde, entender que pode haver outras abordagens no acesso e na comparticipação dos utentes na nossa intervenção. Isso acontecendo faz uma enorme diferença no esforço financeiro das famílias, do utente, e faz uma enorme diferença na acessibilidade à fisioterapia. Há um caminho a percorrer aí, porque a autonomia corresponde também a um aumento de responsabilidade e, portanto, o processo regulatório ainda será mais... Mas vejamos uma coisa. Este crescimento da atividade privada tem-se consubstanciado também numa realidade prática, que é o facto de o fisioterapeuta na prática vai-se afirmando como um profissional de primeiro contacto, pese embora o enquadramento legal não ser assim tão claro. Portanto, há aqui uma questão, uma certa diferença entre aquilo que é o enquadramento legal e a prática corrente. Como é que vê esta questão e o que é que, como bastonário, antevê fazer? De alguma forma respondi a essa questão na resposta anterior, que é, há um percurso a fazer para identificar áreas em que esse acesso pode ser agilizado e pode ser direto e pode ser até como participado.
Mas é possível uma redução daquilo que é o acesso na prática que hoje as pessoas vão tendo ao fisioterapeuta? Qual é a diferença em termos de complexidade? E se calhar existe até mais complexidade no serviço de urgência hospitalar. E não há problema, não houve problema de vários países, em vários países, colocarmos um fisioterapeuta na porta da urgência, ou seja, ser o elemento de triagem. Qual é a complexidade que existe entre uma situação de um utente que se desloca a um fisioterapeuta para pedir uma informação, pedir uma orientação, ou até na perspectiva de ter alguma intervenção na área de fisioterapia, e a outra prática. Estando a nossa prática regulada e havendo modelos de boas práticas de intervenção, certamente que o decisor político ou o gestor de saúde também entenderá que é mais barato, em termos do sistema de comparticipação, dos subsistemas que pagam esses serviços, dispensar algumas consultas médicas, e eu já tive a ocasião de referir que para aceder aos serviços de fisioterapia no setor convencionado, por vezes é necessário 3 ou 4 consultas médicas, e somos todos nós a pagar, todos os contribuintes portugueses. E, portanto, há um caminho importantíssimo que vamos percorrer para, junto das estruturas regulatórias, junto também do Ministério da Saúde, da entidade reguladora da saúde e das outras estruturas, tentar agilizar o processo, não numa perspectiva de um caos, mas de uma organização que favoreça o acesso e também favoreça a boa prática profissional. Temos aqui, e voltando portanto, a uma questão central da União Europeia, em setembro do ano passado, definiu 3 áreas importantíssimas de investimento na saúde, que é a cobertura universal, a oportunidade de acesso às situações de urgência e a promoção da saúde e bem-estar. Que isto corresponde ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Objetivo número 3. E o fisioterapeuta encaixa-se em todas... É uma peça na solução deste objetivo. Tanto a nível da cobertura universal, que neste caso, por estas barreiras, não é cedido, só é acedido através da profissão médica. Em muitos casos, não há o acesso direto ao fisioterapeuta. A questão das urgências tem a ver, como já tive a oportunidade de elaborar em alguns documentos, a 2 níveis: falta de resposta dos cuidados de saúde primários e falta de resposta da intervenção da fisioterapia nos serviços de urgência. Ou seja, para também otimizar a utilização dos recursos médicos e de enfermagem para outras situações que existem, e na promoção da saúde e do bem-estar. Estamos lá. Vital, pegando justamente nas intervenções que tem feito ao longo deste processo nos últimos tempos, em algumas entrevistas que tem dado a órgãos de comunicação social, que fui ler, em várias dessas intervenções, como agora reiterou, tem posto justamente a tónica, parece-me, no papel do fisioterapeuta no Sistema Nacional de Saúde, dizendo, portanto, que a fisioterapia pode aliviar a pressão nas urgências hospitalares, que acaba de dizer, e até mesmo dizendo que é uma falta gritante de fisioterapeutas no SNS. 2 questões a propósito disto. Primeiro, se não há um certo, desalinhamento entre, voltando ao seu eixo 2, que é o fisioterapeuta, salvo erro, não é? Entre estas suas ideias e aquilo que é realmente a profissão, que é marcadamente privada. Primeira pergunta. A segunda questão, independentemente disso, qual é a sua visão? Se podia sintetizar, já foi elaborando, mas se podia sintetizar qual deve ser o papel do fisioterapeuta no Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, desde logo se acha onde é que devem estar incluídos? Se pudéssemos situar a pergunta do Hugo há 31 anos atrás, em 1990, a resposta seria: não, os fisioterapeutas estão maioritariamente no Serviço Nacional de Saúde, porque estávamos lá 80%. Portanto, aqui houve algo no decisor político, nas estratégias de saúde para Portugal, que fechou o acesso do cidadão à fisioterapia no Serviço Nacional de Saúde. E temos que reconhecer que o Serviço Nacional de Saúde é um património da sociedade portuguesa e é uma conquista importantíssima para promover tanto a inclusão
e reduzir o risco de coesão social. E o risco de coesão social tem a ver com uma questão muito simples, que é o esforço financeiro que as famílias têm que ter para gastarem na saúde. E neste momento os dados do Conselho Nacional de Saúde e outros dados é que as famílias, gastamos cerca de 27% do meu orçamento anual em cuidados de saúde. E isto ultrapassa os 20% que a OMS identifica como risco de coesão social. Isto significa que estamos a empurrar as pessoas, o cidadão português, para o mercado da saúde estritamente privado, sem comparticipação. E o Serviço Nacional de Saúde tem que resolver esta questão a vários níveis. Primeiro, e em relação à fisioterapia, primeiramente, que é entender o valor para o próprio Serviço Nacional de Saúde e para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, que é termos fisioterapeutas e unidades de fisioterapia nos hospitais, a garantir serviços nas enfermarias e também no serviço da MFR e noutros contextos, e, acima de tudo, fazer a revolução nos cuidados de saúde primários, trazer os fisioterapeutas para a comunidade. Os cuidados primários são a porta de entrada, é onde está o fisioterapeuta junto à comunidade, e o Serviço Nacional de Saúde só tem a ganhar se fizer esse investimento. Nós temos um rácio de fisioterapeutas por 100 mil habitantes no Serviço Nacional de Saúde que é ridículo do ponto de vista europeu. É gritante, eu já tivesse a oportunidade de dizer isso. Portanto, há uma possibilidade enorme de desenvolvimento da profissão dentro das estruturas do Estado, neste caso do Serviço Nacional de Saúde. E nos cuidados de saúde primários, como é que imagina? Uma resposta sintética, estamos a ficar sem tempo. Já foi proposto há 3 anos atrás recrutamento de mais 750 fisioterapeutas e não chegamos a metade do que é o rácio de um referencial médio europeu. Não chega a metade. Portanto, mas isso já daria mais qualquer coisa. Já daria capacidade de resposta para termos vários tipos de intervenção nos cuidados de saúde primários. Portanto, aqui há um enorme potencial de desenvolvimento da fisioterapia, tanto no Serviço Nacional de Saúde, mas também criar esquemas ou estruturas e modelos de financiamento que, de alguma forma, também compensem a insuficiência do Serviço Nacional de Saúde, e isto significa financiamento também para as estruturas que, no âmbito privado, também prestam cuidados de saúde. Portanto, o pensamento é um pensamento articulado e de integração das estruturas. E, portanto, a visão sistémica tem que ser dessa maneira e não olhar-se apenas para um dos fatores. Muito bem. Vou-lhe pedir agora umas respostas mais sintéticas, por favor. Estamos a ficar sem tempo. Está claro que para fazer muito daquilo que está aqui em cima da mesa será necessário dinheiro, muito dinheiro. Ora, se durante muito tempo na AP Fisio, obviamente era uma estrutura diferente, isso era uma dificuldade, não deverá, em princípio, ser um problema da Ordem dos Fisioterapeutas, até porque, pelos dados que eu vi ontem, já estariam inscritas 4.220 pessoas, cada uma pagou 150 euros, isso representa diretamente uma receita de 633 mil euros, e a que se somará não só as outras pessoas que se vão inscrever, mas aquilo que há de ser a cotização anual. Não se sabe qual será esse valor, mas tivemos por referência mais ou menos 100 euros, que não é longe daquilo que os enfermeiros pagam, por exemplo. E se tivermos a considerar 10 mil fisioterapeutas, estamos a falar de um orçamento anual de 1 milhão de euros e pode ser claramente superior. Como é que usará todo este dinheiro? Quais são as principais rubricas, medidas, áreas de intervenção que irão absorver estes recursos financeiros? Os recursos financeiros, portanto, e o contributo que os fisioterapeutas dão para a Ordem terá que ser o suficiente, primeiro, para manter a estrutura que desenvolverá os planos de intervenção, e os planos de intervenção serão essencialmente para reforçar o papel do fisioterapeuta, ou seja, criar modelos para desenvolver as competências dos fisioterapeutas, apoiar na formação, identificar também situações de alguma vulnerabilidade e ter este papel social da Ordem de acomodar situações de dificuldade momentânea que alguns fisioterapeutas possam ter, para, de alguma forma, estarmos cada vez mais coesos e perceber que na Ordem somos mais e somos melhores. Na Ordem estamos em segurança e podemos confiar neste organismo para também nós crescermos como Já tem um orçamento feito?
Tem uma estimativa para o arranque inicial e a estimativa anda à volta dos 700 mil euros. Tínhamos 680, mas este aspecto do orçamento, temos que ser honestos, não temos experiência no campo, existem custos que, há algumas rubricas que estamos a sobreestimar, há outras rubricas que provavelmente estaremos a subestimar e, portanto, só quando tivermos as ferramentas de gestão na mão, teremos uma noção mais exata. Também nós não sabemos a herança que nós temos, a dívida que foi contraída para montar e arrancar com este processo, claro, que é perfeitamente legítima e, portanto, é algo que irei assumir, não é? E, portanto, mas é mais um esforço complementar. A mensagem que se calhar eu passaria que ter uma ordem forte significa também um pequeno contributo de cada um de nós. E é isso que nos faz maiores. Falou há pouco da formação. Qual é o papel que então acha que a Ordem deve ter neste setor? Se é de ser mais um player na área da formação, se é de certificação e ou acreditação? Estamos a falar de formação contínua, pós-graduada. Eu penso que temos espaço, temos que utilizar os recursos que existem na sociedade. E temos estruturas de ensino que estão muito habilitadas para também dar continuidade a essa formação. Estou a falar das escolas de fisioterapia. Não podemos ignorar também as estruturas privadas que dão formação. Enquanto presidente da API Fisio e na estrutura de direção da API Fisio, nós elaborámos algumas tomadas de posição em que identificávamos o que seriam modelos de boa prática de formação. E grupos de interesse tiveram uma ação proativa de também desenvolver documentos de informação que de alguma forma guiassem o fisioterapeuta, ainda de uma forma em que o mercado não tinha regulação. Existem, e temos que reconhecer que muitos colegas nossos também dedicam, e são muito diferenciados, dedicam parte do seu esforço pessoal e do seu investimento a dar formação, a prestar serviços de formação, e provavelmente esses colegas também serão excelentes do ponto de vista de formação. Portanto, não há tabus neste aspecto, nunca houve comigo. Tivemos a oportunidade de, em 18 de fevereiro de 2017, ter uma reunião em Lisboa com as empresas de formação. Portanto, o que nós queremos é olhar para todos os argumentos que a profissão pode ter, olhar para todos os recursos que a sociedade tem e determinar depois o rumo a seguir na boa utilização desses recursos, sabendo, e vou privilegiar certamente, e terei que dizer isto aqui, as estruturas de ensino que estão bem estruturadas e bem estabelecidas. Muito bem. Como é que poderá garantir que consigo a Ordem dos Fisioterapeutas não se transformará apenas numa camada adicional de custo fixo para os fisioterapeutas? Qual é a diferença que a sua eleição fará? Compromisso. Temos objetivos de ação e temos metas. O nosso plano estratégico identifica as ações e as medidas que pretendemos tomar e as metas para a realização dessas medidas. Quando fui presidente da API Fisio e quando me propus a liderar a profissão há 4 anos atrás, foi isso também que eu fiz. Um programa de ação em que identificava as rubricas e o momento da sua execução. Eu estou satisfeito pelo resultado que obtivemos e pelo contributo que demos à profissão. Portanto, estou aqui com essa experiência e com essa motivação e, acima de tudo, com esse compromisso. Manuel Vital, para irmos fechando, pedi-lhe só respostas muito sintéticas mesmo, quase um sim ou não, ou sem elaborar grandemente, mas perguntas muito rápidas. São só duas ou três. Especialidades em fisioterapia, sim ou não, e quando? Sim, logo que tenhamos informação, há um grupo que trabalha a desenvolver a ação nesse âmbito. Temos previsto a criação de um grupo de trabalho para as especializações, porque teremos que identificar quais são as competências transversais para os fisioterapeutas especialistas e depois as competências específicas para cada especialidade. E ainda temos que identificar primeiro essas especialidades. Muito bem.
Se for eleito, como é que será a sua vida profissional? Será dedicada exclusivamente ao cargo? A tempo inteiro na ordem. E a equipa de direção também será a tempo inteiro na ordem. Ou Muito seja, bem. temos uma equipa preparada para dar o melhor de si para os fisioterapeutas. Se ganhar, qual será a sua primeira medida? A primeira medida será olhar para a estrutura, portanto, temos que olhar para a casa, para a estrutura, perceber onde é que estamos em termos de recursos para avançarmos com os processos de comunicação com o cidadão, que é o eixo principal, e logo começarmos a trabalhar com as questões da identidade profissional e da qualidade. Portanto, os grupos de trabalho que já estarão em ação para criar as ferramentas que nos irão guiar no processo de regulação. Pensando que ganha, que estamos no fim do seu mandato, olhando para trás, o que é que gostaria de ver concretizado? As 3 ou 4 coisas fundamentais. O que eu gostaria de ver concretizado é que a profissão tivesse ficado maior, engrandecida, enriquecida, com ferramentas que dessem a segurança necessária ao fisioterapeuta para, na sua clínica, desenvolver da forma mais tranquila, segura e confiante a sua profissão. Última pergunta. Se perder, o que é que poderá o vencedor contar da sua parte? Não estou a contar com essa eventualidade. Sempre estive ao serviço da profissão e sempre estarei. A profissão, a fisioterapia é a minha paixão. E por isso, em qualquer momento, e certamente como bastonário, a minha paixão estará lá. Manuel Vital, muito obrigado novamente pela sua disponibilidade para termos esta conversa, para ajudarmos a esclarecer as pessoas do lado de lá. Estou certo que ajudou a clarificar vários pontos. Quanto a si, e antes de me despedir, quero só recordar que temos também nos nossos canais a entrevista ao outro candidato, o fisioterapeuta António Lopes. Portanto, desfrutem. Obrigado por estarem desse lado. Até uma próxima.